Nobre, eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio, pela alegria que você tem me proporcionado de assistir os vídeos os quais eu tenho gravado. E não apenas assisti-los, mas você tem compartilhado com seus amigos nas suas redes sociais. Meus sinceros votos de agradecimento pela nobre contribuição que você tem dado para a expansão e crescimento do reino de Deus. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, sabe que nos vídeos anteriores a esse eu falei sobre os 3 grandes inimigos da nossa fé. Falei sobre a ansiedade, a dúvida e o medo. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre oração. Até porque fé e oração, elas interagem, elas convivem juntas. Não tem a mínima possibilidade de se orar sem fé e não tem a mínima possibilidade de se ter fé sem oração. De maneira que a oração está intrinsecamente ligada à fé. E isso é tão verdade que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, você percebe aí a fé e a oração juntas no mesmo texto. Entendeu, nobre? De maneira que a oração é um meio pela qual a gente mantém a nossa comunhão com Deus. Por meio da oração a gente estreita a nossa afinidade, a nossa aliança de amizade com Deus. E eu, em particular, acredito não haver a mínima possibilidade, a mínima chance de alguém ser um servo de Deus, uma serva de Deus, um discípulo de Cristo, alienado da prática da oração. Então, como a oração, ela faz parte da nossa praticidade de vida cristã, ela está tão, assim, ligada a essa praticidade de vida cristã que a gente, na verdade, nem fala no sentido teológico sobre oração. Alguns reputam não haver necessidade por ser rudimento de doutrina, por ser o óbvio, por ser um assunto que está mais relacionado com a vida prática, a vida cristã prática, né? Então tem aqueles que não ensinam, não pregam e não conversam sobre a oração. Mas nesse tempo de confinamento, de quarentena, em detrimento dessa crise mundial, fundamentada aí na ação desse vírus chamado coronavírus, que de alguma forma tem deixado todos perplexos, todos
sobressaltados, de alguma forma boquiabertos, inseguros, sem saber o que nos aguarda amanhã, de maneira que há um clima de pânico, há um clima de insegurança, há um clima de incerteza, de medo, e é no momento deste gênero, desta natureza, que a gente precisa se utilizar da nossa fé e, através da fé, a gente orar. Até porque a Bíblia diz: orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, está lá no texto essa palavra. De maneira que a Bíblia também diz que quem está contente, alegre, cante, mas quem está triste, ore, né? Então eu penso que num clima desse, de insegurança, de medo, de pavor, de desespero, que tem norteado o comportamento de uma multiplicidade de pessoas no planeta, em especial também na nossa pátria, eu penso que não existe ninguém contente diante desse quadro sombrio, obscuro, turvo, nublado, que tem se desenhado na nossa frente, de alguma forma confrontando, de fato, a nossa fé, afrontando a nossa fé. Então eu penso que não existe ninguém contente, e se a gente não está contente, de alguma forma a gente está consternado, a gente está triste. E a Bíblia diz: quem está triste, ore. Então, nobre, como o momento que nós estamos é um momento de confinamento e temos um pouquinho mais de disponibilidade de tempo que tínhamos antes da crise, né? A gente vivia num ativismo incomum, numa correria tremenda, e alguns até perderam a prática de orar. Mas nesse confinamento eu penso que um servo de Deus, uma serva de Deus, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, deve aproveitar esse tempo para ler a Bíblia, porque bem-aventurado é o que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra desta profecia. E quem medita na lei do Senhor de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, segundo o salmista no Salmo 1, tá? Então, eu penso que é um momento para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, e é um momento para a gente orar, momento oportuno para a gente estreitar a nossa comunhão com Deus através da oração. E a despeito de muita gente achar que é o rudimento de doutrina, a despeito das pessoas acharem que a oração está mais aliada ao lado prático da nossa praticidade de vida cristã e não discutir sobre o assunto, eu acho interessante que a gente observe algumas coisas no que se refere à oração. Por exemplo, eu estava lendo a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e no verso 26, e eu percebi que Paulo diz lá no capítulo 8, verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Nós louvamos a Deus por sermos templo da habitação do Espírito Santo, que nos assiste, nos dá assistência nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo diz por quê. Ele diz: porque não sabemos orar como convém.
a despeito dessa praticidade de vida cristã, fundamentado muitas vezes na oração por muitos servos de Deus, o apóstolo Paulo, que das 21 epístolas do Novo Testamento escreveu pelo menos 13 ou 14, tá? Que teve experiências assim transcendental, exponencial na sua relação com Deus, a ponto dele dar testemunho que foi arrebatado. Ele não sabia se foi no corpo ou no espírito, e foi ao terceiro céu e viu e ouviu coisas que não eram lícitas contar aos homens, diante da magnitude da revelação que ele obtivera nessa experiência de arrebatamento. E é esse homem com essas experiências nobres e relevantes nessa praticidade de vida cristã, é que ele diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas. Ele usa o pronome nos assiste e usa novamente nossas fraquezas. E lá no restante do texto ele diz por quê que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe orar como convém. Ele diz, porque nós não sabemos. Então ele se inclui. E eu fiquei espantado com isso. Ele podia dizer, vocês não sabem orar como convém. Mas ele diz, nós não sabemos, incluindo ele também depois de tantas experiências relevantes na vida cristã. Entende, nobre? De maneira que depois vem Tiago e diz lá no capítulo 4, no verso de número 3 da sua epístola, ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastares, tá? Para gastares nos vossos prazeres, tá? Ou para esbanjardes nos vossos prazeres. Então, muitos de nós, nobre, carregam uma certa frustração com um aparente paradoxo existente na Bíblia quanto à oração. Primeiro porque Jesus disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ora, Jesus é que está dizendo, pede porque você recebe, pedi e dar-se-vos-á, certo? E agora vem Tiago e diz, vocês pedem, mas vocês pedem mal e vocês não recebem o que pedem. Pedis, tá? Mas pedis mal e porque vocês pedem mal, vocês não recebem. Então, nós descobrimos aí duas coisas. Primeiro, a gente pede e não recebe, a maioria, muita gente tem a frustração de dobrar os joelhos, orar, pedir, porque a petição está linkada à oração. Você observa que na questão da ansiedade, Paulo disse, fazei conhecido vossa petição, por meio da oração, súplica e ações de graças. Aí Tiago, no que se refere à dúvida, Tiago diz, peça, porém com fé, sem duvidar. Então você veja que a petição está conectada com a oração, tá? Faz parte, esse vocábulo chamado petição faz parte da oração, tá? E o Tiago vem e diz, olha, a despeito de Jesus ter dito,
quem pede recebe, vocês pedem e vocês não recebem. E não é verdade, nobre, que tem muitos de nós aborrecido, chateado, constrangido, porque de fato não tem negligenciado a prática da oração. Eu não tenho, você de repente não tem, como se diz assim, negligenciado a prática da oração, tem obedecido a recomendação, orai sem cessar, mas acontece que muitas vezes a gente vai lá e pede e a gente carrega a frustração de não receber o que pediu, né? E isso tem duas razões. A primeira razão, Paulo diz lá em Romanos 8:26. Ele diz porque nós não sabemos orar como convém. Eu não sei orar como convém, você não sabe orar como convém, e aí a gente vai lá e pede e não recebe. Mas o propósito de Deus, quanto à nossa experiência na oração, é o que Paulo disse, né? Lá em Efésios capítulo 3, verso 20, quando ele disse assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que habita em nós. De maneira que Deus, nosso Pai nobre, quer fazer além do que você pede, além do que eu peço ou penso. Pois até Jesus disse que antes que a palavra chegue na ponta da nossa língua, ele já sabe até a intenção do nosso coração. E como esse é um tempo que nós estamos de quarentena, tirando esse tempo para orar, nós precisamos obter sucesso na nossa oração, porque Tiago disse que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Agora, para que eu e você, nobre, desfrute do privilégio de ter as nossas orações atendidas e respondidas, nós precisamos ter disposição, eu e você. Nós precisamos ter disposição de aprender a orar. Aí você vai observar em Lucas capítulo 11, verso 1 em diante, você vai observar o texto dizendo que aconteceu que, estando ele a orar, se referindo a Jesus, Lucas está dizendo, aconteceu que estando ele a orar, Jesus tinha o hábito de orar, tá? Estando ele a orar em um determinado lugar, quando ele acabou de orar, um dos seus discípulos aproximou-se dele e disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Então você observa que Jesus tinha o hábito de orar e Jesus era bem sucedido nas orações que ele fazia, tá? João, precursor dele, também tinha o hábito de orar, era bem sucedido nas suas orações, e ele ensina os seus discípulos a orar. E os discípulos de Jesus, percebendo que os discípulos de João sabiam orar, eles rogaram a Jesus: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então, nobre, nos próximos vídeos a gente vai conversar com você sobre a oração. Mas eu gostaria que você se predispusesse a aprender a orar, a despeito da sua praticidade. Nessa área da oração, entendeu? Muitas vezes você não tem sido tão bem sucedido na prática da sua oração
pelo fato de nunca ter se predisposto a aprender a orar. E nós vamos conversar sobre isso, e eu queria que você não perdesse os próximos vídeos. E se porventura essa palavra se identificou com você, te ajudou e está te ajudando, por favor, compartilha dela com seus amigos nas redes sociais, para que eles também sejam alcançados pela bênção de Deus. Que Deus em Cristo, nobre, te abençoa com as mais ricas e copiosas bênçãos da parte dele, tá? E que ele abençoe a sua família, o seu lar, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.